Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A SEDAI realizou mais uma operação de combate aos furtos aos populares gatos aqui em Teresópolis. Em nota encaminhada para a nossa redação, a SEDAI informa que essa etapa da operação foi realizada no bairro de Pimenteiras e na rua Belchior Moreira. Foram encontradas 2 ligações clandestinas que abasteciam imóveis residenciais. Os proprietários desses imóveis foram multados e tiveram o abastecimento cortado. Esses gatos, feitos com canos de meia polegada, abasteciam caixas d'água com capacidade de armazenar 500 litros. Ainda segundo a empresa, nenhuma das 2 casas tinha matrícula da SEDAI. A SEDAI, a empresa, informa, reforça nessa nota encaminhada para a nossa redação que furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Falamos na edição anterior do boletim informativo da preocupação de comerciantes da região central do município em relação aos casos de arrombamento de lojas. Na ocasião, destacamos aí ataques em diversos pontos na Delfim Moreira. Primeiro, foi lá no bairro do Vale do Paraíso, onde um bar foi arrombado. Em seguida, um salão, uma loja de celular e uma padaria receberam a visita de ladrões durante a madrugada. E não é que foi registrado mais um caso, e bem pertinho da mesma ocorrência, dessa vez foi nessa loja aí, uma loja que também trabalha aí com a venda de material para celular, acessórios, capinhas, além de controles para a televisão e DVD, entre outros. Arrombaram durante a madrugada a loja, aliás, início da madrugada, nem foi muito tarde. O registro mostra que foi por volta de 00h30 esse ataque. Levaram notebook, fone, pendrive, dinheiro e outros objetos. Quando informamos aqui sobre os casos anteriores, os outros aí de arrombamento na Delfim Moreira, cobramos um posicionamento da Polícia Militar e só tivemos acesso a uma resposta enviada pela assessoria de comunicação lá no Rio de Janeiro, informando que a PM faz patrulhamento extensivo e que iria realizar operações pontuais. Como se vê, é mais do que necessário intensificar esse trabalho na região central do município. Em uma semana, 4 arrombamentos, todos aí em lojas aí umas próximas das outras. Na semana passada foram mais casos aí, sempre a operação, o jeito de trabalhar dos bandidos é o mesmo, arrombamento da loja. Imagens aí do circuito de segurança mostram que são 3 jovens que têm atuado na região central do município. Então, alô, Polícia Militar. Também aí, de repente, pediu apoio da Guarda Civil Municipal, que hoje tem uma guarnição de trabalho diferente, que é o ROMU, que recebe um treinamento muito além das questões do trânsito. É preciso ficar atento. E você, teresopolitano, também tem a sua responsabilidade. Mas como? Por exemplo, esse notebook furtado nessa loja aí, ele vai ser vendido. Então apareceu um jovem lá que você sabe que nem tinha notebook ou com um preço muito abaixo do mercado, é suspeito, né? Então ligue, denuncie. Também, se você aí presenciar qualquer atitude suspeita ao longo das avenidas principais, os telefones são esse aí. Lembrando que não é necessário sequer se identificar, né? Você pode fazer denúncias anônimas aí à Polícia Militar e contribuir para que esse trio, né, até segunda ordem, esse trio que vem agindo no centro da cidade seja preso e cumpra aí pelos crimes, né, todo esse prejuízo que vem sendo aplicado aí aos comerciantes. Em sua página na rede social Facebook, a Polícia Militar divulgou um vídeo aí mostrando um trabalho social que tem sido realizado pela corporação. A PM tem arrecadado e distribuído cestas básicas nesse trabalho de proximidade de tentar aproximar a corporação da população com essas ações humanitárias. Segundo a nota divulgada aí pela PM, algumas equipes estão com esse trabalho, né? A PM tem algumas equipes específicas, como por exemplo a Maria da Penha, a Patrulha da Defesa da Diversidade Religiosa, Guardiões da Vida. Então essas equipes aí que têm um contato já mais próximo, não tem patrulha escolar, com o público em geral, têm identificado aí pessoas que precisam de ajuda e feito
a distribuição de cestas básicas. Se você quiser contribuir com esse trabalho da Polícia Militar, basta deixar a doação lá no quartel da PM, que fica no finalzinho da rua Guandu, no bairro de Pimenteiras. Estamos agora completando 2 anos exatamente do primeiro caso de Covid-19 aqui em Teresópolis. 2 anos que o prefeito Vinícius Clausen utilizou a sua página pessoal lá na rede social, aliás, como ele tem feito para divulgar os atos aí do seu governo, para noticiar o primeiro caso de Covid-19 em Teresópolis. De lá para cá foram quase 40 mil notificações, isso somente as oficiais, né? Porque a gente sabe que muita gente teve a doença e não procurou sequer aí as unidades de saúde, e hoje o quadro é totalmente diferente, né? O primeiro ano foi muito difícil, perdemos aí muitos teresopolitanos, muitas boas pessoas aí perderam a batalha contra a Covid-19, depois veio a vacina, que é o caminho, que é a solução, é a vacina, e depois que a vacina começou aí a alcançar os números esperados, a situação ficou bem diferente. Hoje está baixíssima a contaminação aqui na cidade. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. Muitos assuntos se sobrepõem à relevância de informações contidas em dados sobre a Covid-19. Porém, a pandemia continua e o risco é iminente. Segundo o painel Covid da Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 10 dias foram diagnosticados 3 novos casos e desde sábado ninguém foi infectado por coronavírus na cidade. Não há ninguém internado em Teresópolis, tanto em leito UTI quanto em clínica médica, tratando infecção por Covid-19. As últimas vítimas fatais, em decorrência de complicações, foram atestadas no dia 8 deste mês. A partir disso, Teresópolis, seguindo medida adotada pelo governo do estado no início deste mês, aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras. Essa era uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde, que preferiu manter a cautela para avaliar uma maior flexibilização das medidas restritivas, como revelou em entrevista ao jornal O Diário de Teresópolis o secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcelos. Estamos orientando as pessoas, a pandemia não acabou, a orientação para as pessoas é isso, dizer não acabou. É importante que, para a gente conseguir manter essa queda do número de casos, que as pessoas procurem a vacinação, que não relaxe quanto à vacinação. Isso é o que vai fazer a diferença aí entre ter novos surtos e não ter nenhum surto. Portanto, é muito importante continuar fazendo os testes rápidos para detectar a presença do Covid-19 e também a importância da vacinação, de todo o esquema vacinal. Para a testagem é importante informar que a UPA é o centro de testagem da cidade, mas outras unidades de saúde na cidade e no interior também atendem para fazer o teste rápido. A vacinação, desde a última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde informa que todas as unidades da cidade e do interior estão vacinando, tanto para a primeira, segunda ou dose de reforço, adultos e crianças. Venda digital. A transferência de veículos agora pode ser feita sem reconhecimento de firma. O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito vai disponibilizar um caminho mais simples e rápido para o processo final da venda de um veículo. Quem comprar carro, moto ou caminhão a partir de agora está livre de cartórios e Detrans. E não será preciso reconhecer firma ou pagar qualquer taxa. E o documento do veículo chegará no endereço do novo proprietário. É democratizar o acesso ao serviço público, que a partir de hoje não está mais preso ao reconhecimento, à autenticação, ao horário comercial. Você saber que você pode fazer alguma coisa sem ir ao cartório é um negócio espetacular. A ferramenta foi lançada ao vivo por integrantes do Executivo. Os Detrans do Mato Grosso e do Paraná, que já aderiram à novidade, fizeram uma simulação de uma venda online. O aplicativo só aceita veículos comprados ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Data da implantação da documentação digital.
Os interessados precisam ser cadastrados e possuir assinatura eletrônica do gov.br. O SERPRO garante a transparência e a segurança do novo sistema. Nós somos uma empresa, focada em gerar resultados para o Estado brasileiro e para o cidadão. Isso não volta mais. A comunicação de venda, a transação de comercialização de veículos, ela agora tende a ser cada vez mais desse formato. E nós estamos sempre trabalhando para simplificar ainda mais. Falando em veículo, destaque agora é um assunto que precisa ser debatido aqui na cidade. Essas questões relacionadas ao trânsito, à responsabilidade de cada um, começando com um flagrante feito hoje no bairro do Alto. Olha só que absurdo, no bairro do Alto, da rua Tietê para Alberto Torres, na contramão. Totalmente na contramão o caminhão. Ali é claro, né? Você vê o desenho da praça, é claro que é contramão. E não satisfeito em acessar ali a avenida principal pela contramão, correndo um risco de causar um acidente gravíssimo, em seguida o caminhão atravessa a pista da mesma maneira, ou seja, sem a devida atenção, sem a devida segurança, para acessar o posto de gasolina. Tem um tachão ali no meio da pista, e onde há tachão, existe a indicação que não se pode atravessar a pista. Então está fácil de entender, de identificar a empresa, Guarda Civil Municipal, ou o próprio responsável pela empresa, pelo menos que deu uma advertência. Um motoqueiro, um ciclista, um motociclista poderia ter sido atingido gravemente por esse veículo, atravessando em dois pontos, um na contramão e depois cruzando aí a Avenida Alberto Torres, em um local onde há tachões indicando que não é para fazer a manobra. Então não é porque não conhece a cidade, se foi esse o caso, onde há tachão não é para passar veículo. Não é para passar veículo, está claro, é evidente. Outro assunto em relação ao canteiro, aliás, a avenida principal, as avenidas Lúcio Meira e Feliciano Sodré, a reta, um tema que vai gerar uma discussão enorme, que é a questão dos retornos. Sabe os retornos? Em todo local quase há pontos para voltar sentido alto ou seguir em sentido várzea, quem estiver no lado contrário. A Câmara de Vereadores, a Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores apresentou um pedido, uma recomendação, aliás, ao governo municipal para que feche todos os acessos dessas avenidas nos locais onde não há semáforos. O objetivo é que o trânsito flua melhor. Vamos ver aqui esse destaque. Primeiro, a fala do vereador Maurício Lopes sobre o assunto. Recomendação 01 de 2022. A Comissão Permanente de Transporte Público da Câmara Municipal de Teresópolis, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica de Teresópolis, encaminha para apreciação, discussão e votação do plenário dessa egrégia casa a presente recomendação. Ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Teresópolis, conforme fatos e fundamentos expostos abaixo, considerando que a educação e transporte público tratam de temas de extrema relevância social para a população teresopolitana, considerando diversas ocorrências na falta de transporte público para alunos da rede de ensino do município. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Teresópolis passa a recomendar ao senhor Prefeito Municipal de Teresópolis, 1. Que seja utilizado o transporte público escolar do município, os ônibus e vans de propriedade da Secretaria Municipal de Educação. 2. Que seja revisto ainda que, de forma experimental, no prazo de 15 dias, a mudança no trânsito, acabando com o retorno na parte central, desde a Casa de Saúde até a Casa e Vídeo, usando para isso a Carmela Dutra e Nilza Chapeta, voltando ainda o retorno para o Alto pela Rua Rui Barbosa e pela Rua Nilza Chapeta. Sala das Sessões, 23 de março, vereadores. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Bom, ali no começo, o Maurício falou também da questão do transporte escolar, né? Haveria ônibus, vans aí da Secretaria de Educação parados ou subutilizados que poderiam atender a demanda dos estudantes, segundo a Câmara. E em relação à questão dos retornos nas avenidas Lúcio Meira e Feliciano Sodré, pode preparar que vem discussão, que vem pano para manga. A ideia da Câmara, da Comissão de Transportes, é que esses acessos, aliás, sejam fechados inicialmente por um período experimental de 15 dias, para se analisar aí se
o trânsito vai ficar melhor ou não. Hoje atualizamos algumas imagens. Caso você não tenha entendido, olha só, esse ponto específico aí é vou falar dele no final. Deixe essa imagem aí, guarde essa imagem que eu vou falar dela no final. Ao longo de toda a avenida há dezenas de retornos aí, né? Tanto para quem vai no sentido alto voltar para a várzea ou para o lado contrário. A ideia é evitar esses pequenos engarrafamentos. Nesse momento aí havia apenas um carro. Alguns já foram fechados, né? A gente vê as imagens, alguns pontos aí nos últimos anos foram fechados, pelo menos para carro, né? A moto continua atravessando. Mas, na maioria dos casos, dependendo do horário, principalmente, o trânsito para toda hora, porque vem aquela fila de carros, aí o trânsito para o retorno e assim vai, aí vira um funil e o trânsito não flui nas avenidas principais de Teresópolis. Então a ideia era fazer um experimento, uma experiência para saber se vai ajudar a fluir o trânsito aí na Luçumeira e na Feliciano Sodré. A Secretaria Municipal de Segurança Pública ainda não foi notificada, né? Foi feito esse pedido na Câmara e será encaminhado para a Prefeitura através da Secretaria de Segurança, que por enquanto não foi notificada sobre essa questão. Ainda não foi. Mas com a nossa experiência acompanhando aí essa situação toda ao longo dos anos, dificilmente essa ideia vai ser colocada em prática. Por quê? Sempre que se fala em uma grande mudança no trânsito, há uma discussão generalizada e a maioria das pessoas acaba debatendo o vazio. Não é aberta sequer uma ideia para tentar melhorar o trânsito. E algo deve ser feito. Algo deve ser feito. Teresópolis tem 110 mil veículos, quase já, o Detran informando, batendo aí os 110 mil veículos registrados na cidade. As ruas são as mesmas de sempre e alguma coisa tem que ser feita, porque senão daqui a pouco vai parar. Em todo lugar vai parar o trânsito. Não vai ter como andar de carro. Porém, sempre que se muda alguma coisa, tem muita gente reclamando. Agora, pior do que o público geral reclamando, esse caso aí é o exemplo que eu quero dar, o exemplo maior. Ao longo da história de Teresópolis, ao longo da nossa história, não é só o momento atual, não. Quando existe alguma mudança prevista, se há um grupo mínimo de empresários ou outras pessoas que serão prejudicadas e elas têm certa influência, a mudança não ocorre. Ou seja, isso vai contra o princípio básico da administração pública, que determina que o interesse deve ser para a população de modo geral. Se for para beneficiar os 190 mil teresopolitanos e, entre aspas, prejudicar 5, os 190 mil vencem essa disputa. É o interesse público, o interesse da coletividade, mas não é isso que ocorre aqui em Teresópolis. Esse ponto aí é um grande exemplo. Estava tudo certo para ser alterado, uma experiência aí de mudança de semáforo e, de repente, já estava pronto, faltando poucas horas para se começar esse projeto a funcionar, ele foi paralisado e estamos até hoje com a região central do município com essa, entre aspas, decoração horrorosa, essa improvisação, porque não foi permitida, entre aspas, essa mudança que já havia sido feita aí, havia sido planejada e estudada para ser realizada. Enquanto não se permitir aí fazer esses estudos, essas ideias, tentar melhorar o trânsito, a situação só vai piorar. Essa reportagem, essas informações você vê na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Vamos agora para o interior do município. Olha só as imagens que recebemos lá de Gamboa. Estrada, né, tomada pelo mato, estrada fechada pelo mato lá em Gamboa. E uma moradora, por conta própria, né, cansada de esperar aí pela Secretaria Municipal de Agricultura, pegou sua roçadeira e levantou aí, né, o trabalho, né? Ela mesma fez a capina, a limpeza lá em Gamboa, no interior do município. No bairro do Espanhol, duas questões. Primeiro vamos elogiar, né? Há algum tempo, moradores do Espanhol estavam reclamando de um buraco, foi feita uma troca de manilha, uma substituição do sistema de manilha. Aí o buraco ficou aberto muito tempo, choveu um período, aí foram lá, fizeram o asfaltamento, só que o resultado, de modo geral, olha só, atenção, o Davi Serafim tem uma equipe muito eficiente, aí, mas em alguns casos é preciso ficar atento. Olha só o óleo que vazou aí do asfaltamento.
Olha só onde vai parar o óleo consequente desse asfaltamento, em grande volume. E ele vai, o morador do Espanhol filmou e mandou para a gente, vai descendo o óleo e vai parar onde? Dentro do Paquequer. Dentro do Paquequer. Diariamente, o nosso principal curso d'água sofre aí com agressões veladas, que passam aí, não passam diante dos olhos aí da grande maioria da população, mas nesse caso estava evidente, o óleo escorrendo e o óleo vai parar dentro do rio. Né? Por que não fazer a contenção e evitar mais um ato de poluição do Paquequer, sem contar que veículos, pessoas, quem passasse aí pela rua poderia se sujar com esse material aí, né? Com esse material aí. Então, muita atenção, né? Lógico que tem que asfaltar, tem que fazer o serviço, não adianta ir só para a rede social elogiar, quando o trabalho é bom a gente elogia, mas quando é preciso criticar, a gente também critica. Então fica o apelo, né? Um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado. Atenção você que tem interesse em financiar imóvel ou precisa de recurso aí para fazer alguma mudança em sua residência. A Caixa Econômica Federal anunciou algumas alterações aí relacionadas ao financiamento para habitação. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa na modalidade poupança paga de juros uma taxa fixa mais o rendimento da poupança. A Caixa anunciou redução nessa taxa fixa, que cai de 2,95% para 2,80% ao ano. Segundo o banco, a medida vale a partir de 28 de março. A gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade. Uma nova linha de crédito também começará a ser operada a partir do dia 28 de março. A Caixa vai oferecer condições especiais para quem precisa de dinheiro para a reforma e adaptação de imóveis próprios destinados a pessoas com deficiência, com taxas de juros a 4,25% ao ano, mais a TR. O crédito será disponibilizado para quem tem renda bruta mensal de até R$3 mil. E o limite de crédito será de até R$50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. O prazo para pagamento do financiamento será de 240 meses. E em 2022, o Casa Verde e Amarela vai passar por ajustes. A gente já teve esses 20% de aumento em termos de renda mínima, já teve um aumento de 15% em relação ao teto do imóvel e vamos continuar conversando. Agora, uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos 3 anos, é acelerar ao máximo Casa Verde e Amarela, porque nos outros 3 anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural. Vou destacar agora essa questão do óleo, dessa agressão ambiental aí ao Paquequer, mas tem notícia boa também, né, relacionada ao meio ambiente. Olha só que projeto legal, realizado na Fazenda Hermitage. Foi feita aí uma ação de plantio de mudas, aí um trabalho do setor de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Horto Municipal. Foi um evento em comemoração ao Dia Internacional das Florestas, em 21 de março, e também ao Dia Mundial da Água, no dia 22. Essa atividade de plantio de mudas nos condomínios da Fazenda Hermitage teve como objetivo demonstrar aos jovens e crianças a importância das florestas e também das árvores para melhor qualidade de vida. Né? Afinal de contas, são as crianças que vão herdar esse planeta que nós estamos aí ajudando a destruir. Né? Então elas devem passar por esse processo de educação ambiental, aliás, que deveria ser melhor trabalhado aqui na cidade. A gente vê muito poucas ações relacionadas à educação ambiental aqui em Teresópolis. E trabalhos como esse aí, envolvendo as crianças, são fundamentais. Né? É de pequeno que se aprende a cuidar. Né? Respeitar a natureza é respeitar as futuras gerações. Se a gente só destruir, que Teresópolis nós vamos deixar aí para filhos, netos, para as gerações seguintes. Agora, fechando o boletim informativo com uma dica que vai ser publicada no fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Nós chegamos ao outono, apesar de ainda, no final do verão ainda deixou um pouquinho de calor ainda, mas ao longo aí das semanas próximas a temperatura vai baixar e os finais de tarde ficam espetaculares. E que está um local para admirar esse avermelhado, essa maravilha da nossa região, essas maravilhas ainda da nossa região,
Serra dos Órgãos silhuetada, outros locais aí onde se pode admirar a beleza da região serrana de cima de Teresópolis, de Petrópolis. A gente vê alguns pontos de Friburgo a partir aqui da nossa cidade. Então a dica de fim de semana do Jornal Diário Teresópolis é locais de fácil acesso. Você pode parar o seu veículo, descer do seu carro e admirar aí esses maravilhosos aí finais de tardes em nossa Serra dos Órgãos. Olha só que espetáculo essa silhueta, essa linha da Serra dos Órgãos, ou uma imagem produzida no Vale da Lua, por exemplo, né? Olha só, temos muitos locais onde se pode ver o mundo, né? O nosso mundo, nossa Teresópolis de cima. Então, não perca a edição de fim de semana do jornal O Diário. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!